Bom, vamos continuar então, uma vez agora que nós vimos já a classificação dos aços, né? A numeração, o número inicial ele pode mudar, tá certo? Mas a gente vai sempre se apegar ao número 1 e 0, tá bom? E que a gente vai falar em cima do número 1 e 0, ele tem a questão da classificação. Então, falando com relação à aplicação dos aços, né? Então a gente, nós colocamos aqui, a gente vai ter a classificação, aço carbono, teores diferenciados, papapá, papapá. E vindo para cá, né, a gente trabalha já com os aços que são mais largamente utilizados, nós vamos ter o aço 1020 e 1045, no qual tem-se uma utilização maior. Falamos também da classificação via outra numeração diferente de 1, que são ligas de aço com outros tipos de elementos químicos. E agora vamos falar da aplicação, tá certo? Então, o que acontece? Os aços, eles têm uma classificação específica, na qual a gente vai ter um tipo de utilização. Então, veja só. Onde que vai ser utilizado os aços? Dependendo da situação, você vai utilizar de uma forma assim, um pouco mais diferenciada. Porém, gente, é um negócio que você sempre, veja só, como eu falei já, você sempre vai ter um aço específico para alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, semana passada eu recebi uma ligação, amigo meu, assim, um colega meu, eu trabalhei com ele, tá? E fiquei pouco tempo na empresa dele, é uma empresa que fazia instrumentação médica, tá certo? Fazia equipamentos para cirurgias. Esse material que era utilizado era aço inox. E ele tem a especificação dele lá, uma classificação lá. Só que esse aço inox, ele é conformado, né? Ele vai ser usado num tipo de máquina que vai dar um perdão, desculpem, que vai dar um formato para ele. Só que mesmo assim tem que ser um aço inox, que esse aço inox pode entrar em contato com a parte interna do corpo humano, sem levar, sem contaminar o corpo, ou seja, sem causar problemas. Esse é o objetivo de se trabalhar com aço inox. Tá bom? Então é um aço que vai ter um certo tipo, né, de aplicação. E ele tem um aço inox, Tem a descrição dele conforme nós vimos aqui. Tá bom? Eu nem não me lembro de cabeça qual que é. Para a próxima aula eu posso até trazer para vocês. Que trata-se um fato real, né? Então, gente, classificação dos aços com relação à aplicação vai ser o quê? Em cima do quê? Coisa muito simples, mas construção em geral. Então, todo tipo de construção, você vai ter um tipo de aço para isso daí. Quando fala de torno automático aqui, nós estamos falando de aços para usinar, tá certo? Então você coloca um aço lá que, geralmente o aço carbônico é o melhor para usinar, tá? De preferência 1020 a 1025. Aço muito bom de corte, qualquer ferramenta de corte consegue trabalhar ele. Vamos ter aço que vai ser aplicado só para cimentação, específico de cimentação, tá certo? A cimentação é um tipo de tratamento térmico, tá bom? Confere diferentes durezas interna e externa. Então você consegue cimentar o aço, tá bom? Veja só, não é cimentar, é cimentar, é um tratamento térmico. Beneficiamento é a forma de se obter o aço. Então ele tem uma classificação que vai proporcionar a forma que se obtém esse aço. Como que derrete, como é que funde, como é que... Enfim. Vamos ter os aços inoxidáveis. Como eu falei para vocês, são os aços ligados mais com uma parte mais de equipamentos para alimentação, para instrumentos de cortantes, instrumentos cirúrgicos e por aí vai. Ferramenta, aplicação ferramenta e trabalhos rápidos, né? E também trabalhos rápidos, perdão, ferramentas para aços rápidos, né? E seria o speed steel, e trabalhos a quente e a frio. Tem ferramenta que você vai ter que é um aço que vai ter que pegar outro metal, outro aço ou qualquer outra coisa assim, no qual esse metal tem que estar muito quente, quase derretendo em alguns casos. Então ele não pode ter as propriedades dele modificadas por causa dessa temperatura.
Como eu falei para vocês, no caso da cimentação aqui, né? A cimentação é um tipo de um tratamento térmico, correto? Então, um aço que vai trabalhar a quente, por exemplo, ele não pode perder propriedade por causa do calor. Senão ele pode se deformar, pode estragar, entendeu? E aço rápido, que são aços para ferramenta mesmo, o tal do speed steel, né? O aço que é feito para ferramenta também. Temos os aços ultra resistentes e os aços utilizados especificamente no ramo de elétricos, né? Por exemplo, se vai fazer uma resistência elétrica, vai ter que utilizar um aço com tungstênio, um percentual muito alto de tungstênio. Porque o tungstênio ele é um metal já que ele resiste, né, a passagem de elétrons. Por isso que ele fica vermelho e ele fica incandescente. Só Una que... pregunta, profesor. Oi? Una pregunta. Pergunte. Que tipo de aço seria então para o caso do nitrogênio? Aqueles tubos onde passa o nitrogênio, um caso que abastecem os fornos, que são utilizados pelos fornos, as laser. Que tipo de aço deve ser para suportar o nitrogênio? O nitrogênio você fala de baixa temperatura, não é isso? Isso. Tá, então. De cabeça que eu não sei. Guilherme, puxa pra nós aí. Aí você vê o tipo de aço que é, né? Você quer saber a nomenclatura dele, a descrição dele? Eu quero saber, deve ser um aço muito bom para suportar essa baixa temperatura do nitrogênio, né? Sim. Não é qualquer aço que deve ser que é utilizado para o nitrogênio, que é uma coisa que é congelante, né? Muito baixa temperatura. Exatamente. Olha só, esse exemplo que nós estamos pegando aqui com relação à aplicação, tá certo? Nós estamos pegando por quê? Porque trata-se, né, das diversas aplicações que você utiliza o aço. Olha só, você pediu para ver o tipo de aço que é utilizado para manusear nitrogênio, tá certo? Que é um É aço porque que... você vê que o tubo tá congelado para o lado de fora, né? Exatamente. É isso aqui, ó. Por O que isso, acontece quando você tem diferença de temperatura quando você tem diferença de temperatura com relação aos metais? O que acontece? Se aumenta a temperatura, ele expande, né? Ele dilata. E se diminui a temperatura, ele contrai. Tá certo? Professor, Oi. o aço não fica quebradiço por ele estar muito frio? Não chega a ficar quebradiço, não, tá? Ele mantém a resistência, tá certo? A única coisa que acontece é que ele realmente ele contrai bastante. Ele fica, tipo assim, a rigidez dele aumenta, porque as moléculas dele, né, os átomos dele, ele vai se contrair, tá bom? Ele vai ficar mais inerte, né? Pode ficar mais quebradiço? Até pode por conta disso, vai ficar mais rígido. Porém, assim, não é tanto assim ao ponto de dele trincar com facilidade, tá bom? Achou pra nós aí, Guilherme? Puxa então, vamos só para ter uma noção. Ó, o... Aí, o Daniel, olha só. Tem esse aço da linha Agil, né? Que ele é utilizado exatamente para isso. Né? Aço inoxidável, isolado a vácuo, né? Que ele é para esse tipo de transporte de amostra dentro do laboratório, tá bom? Então, ou seja, ele trabalha com nitrogênio líquido, porque é um aço laboratorial. Sobe lá, Guilherme, vamos ver qual que é a composição dele. Será que tem? Não tem, né, composição, senão a gente ia poder ver. Tá vendo? Mas assim, é um tipo de aço, pô, que pena. Não temos assim, tem só o nome comercial dele, tá? Mas não tá apresentando aí. Mas seria mais ou menos isso, o Daniel, tá vendo? Então você tem uma linha de aço que é específica para isso daí. Tem que ser inox, né? Inoxidável por causa da questão de oxidação mesmo, tá certo? E como se tratando de equipamento laboratorial, né? Por exemplo, quando o pessoal faz congelamento de óvulo, congelamento de sêmen, essas coisas assim, é em nitrogênio líquido, né? Então é muito, muito baixo. Foi o Wesley que perguntou essa questão aí do aço em baixas temperaturas ficar quebradiço? Então, assim, ó, ele vai ter contração excessiva, é lógico, né? Então pode ficar mais rígido, tornando ele automaticamente mais quebradiço. Mas não a ponto assim dele trincar com facilidade, tá? Mas você vê, no caso aqui nós pegamos um aço para laboratório, né? Que é para transporte, né? Então você tira de dentro lá, você manuseia e tal, então assim. É lógico que aí esse tipo de aço ele não vai sofrer esforço de choques, né? Tipo assim, ninguém vai catar um martelo e bater nele
ou então prender ele numa prensa, né, hidráulica e botar uma pressão muito forte em cima dele. Por quê? É um serviço, entre aspas, mais leve, tá bom? Por isso que ele é utilizado assim. Mas sim, a tendência dele é ficar um pouco mais quebradiço do que ele a temperatura normal. Beleza? Wesley? Então tá. Bom, gente, olha só. Nós vamos soltar agora o quarto bloco, tá certo? A aula de hoje a gente vai terminar ela por aqui. Eu agradeço muito a paciência de vocês, tá? Espero que vocês tenham tido assim um bom proveito do que nós passamos aqui. Essa classificação dos aços ela é importante. Vocês viram que nós pegamos o trecho lá da aula passada, né, que falamos sobre o diagrama de ferro e carbono, perdão, de ferro e carbono, onde que a gente vê o nascimento dos aços com 0,008% de carbono e vai até 2,11 e depois o ferro fundido, que começa com ferro fundido e tem aquela gama que nós vimos logo no início da nossa aula aqui. Nós mostramos as metalografias deles para vocês. Então, hoje nós focamos mais na questão da nomenclatura do aço. Então, hoje vocês sabem que um aço 1045, por exemplo, é um aço ao carbono, porque ele começa com os dois primeiros números, 1 e 0, e tem o terceiro e quarto número o percentual de carbono dele. E vimos também que tem alguns tipos de aços que são começam com outra nomenclatura, né, 40, 41, e vai com o número do número 2 até o número 9 inicial, que mostra outras ligas de aço, no caso. Tá bom? Alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Professor, Sim. Fala, Isaías. fazer uma pergunta. Pergunte. Qual que é o material que é feito a lima que amola a faca, um exemplo? Ah, tá. Se eu não estou enganado, é aço vanádio. Tá? Se eu não estou enganado, que é um aço ferramenta. Puxa aí o Guilherme para nós. Aço aço de lima. Ó, tem muita informação aí. Se eu não estou enganado, é aço vanádio, tá bom, Isaías? Tá bom? Que é um aço ferramenta, tem que ser um aço bastante duro. É um aço que tem que raspar outros aços, tá bom? Então é tipo que nem quando a gente tem, por exemplo, um speed steel, que é um aço rápido. Ele é um aço que é para cortar outro tipo de aço. Ele é mais duro, né? E o acabamento dele é diferenciado, tá bom? O da lima deve ser uma coisa semelhante a isso daí. Infelizmente fica te devendo isso aí. Deu para entender mais ou menos, Isaías? Hã? Deu. Tchau, senhor. Com Deus. Ah, tá. Então se despedindo já. Então, galera, é o seguinte, o quarto bloco está liberado, tá bom? Tem os exercícios também. Vocês responderam presença, né? Tá tudo com presença? Sim. Então tá bom, então. Professor, Oi, pode falar. aquele aqui do suco, estava fundido o suco. Ah, do Fuco? Fala aqui que é uma marca de ferro fundido desenvolvida para a fabricação de diversos componentes, podendo substituir materiais como aço, carbono, alumínio, oscilação e ferros fundidos tradicionais. Ah, tá. Tem uma marca, então? Fala aqui que é uma marca de ferro fundido. De ferro fundido, né? Então, eu realmente não conhecia, tá? Eu sou um pouco da antiga, né? Então, não conhecia. Mas tá bom, então. É bom saber disso. É uma tecnologia diferente, sei lá. Ah, Sei. realmente eu não conhecia, mas é bom ficar sabendo porque a gente ouve expressões diferenciadas, né? Bom, pessoal, é assim, então terminamos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham tirado um bom proveito disso daí, tá bom? Procurem lembrar disso. Responda os exercícios em casa aí, né? Tal, tem as questões lá da plataforma. E o quarto bloco tá liberado agora também. Eu espero vocês na próxima segunda-feira com a outra aula de tecnologia dos materiais, tá bom? Fiquem com Deus. Tenham uma semana produtiva, muito boa e muito abençoada. Valeu? Até mais.